longo desses anos. Agradecer ao pastor Vidal, que nós temos profunda admiração, respeito, carinho pela irmã, pela igreja. Muito amor que eu estou aqui. Eu amo estar na casa do Senhor. Não tem lugar melhor de estar do que no meio dos irmãos. Não tem. Se tem algo que me dá prazer, satisfação, alegria, é estar na casa do Senhor. E compartilhando tudo aquilo que Deus fez, faz e ainda fará, porque é para a glória dele. Quero agradecer a Daísa, a superintendente, que eu conheci hoje. Muito obrigada pela confiança, por sempre nos convidar para estar aqui. E eu quero dizer que a minha vida, o meu testemunho, a minha família é fruto daquilo que eu vou ministrar ao longo dessa escola para os irmãos, porque eu sempre falo, Senhor, eu não quero viver de testemunho de outro, eu não quero viver só da fé, eu quero viver do meu testemunho, da minha fé diariamente. É uma bênção a gente ouvir, edifica a nossa fé, mas nós temos um chamado, uma vida com Deus, onde Ele quer uma intimidade com cada um de nós. Então nós precisamos almejar todos os dias que Deus trabalhe em nós, que Deus nos conceda mesmo o poder, a autoridade de viver aquilo que Ele nos chamou para viver. E eu estou muito feliz, meu irmão, pelos corinhos, pelos louvores de hoje, porque eu sou filha espiritual da Igreja Batista Central de Brasília, pastor Clarindo, e como nós amávamos esses louvores, porque hoje está difícil ouvir os louvores que a gente cantava. E eu me deleitei aqui hoje, porque eu lembrei desse tempo. Obrigada, minha irmã querida, Deus abençoe. Eu me lembrei de lá, do quanto a gente, principalmente segundo, que a gente, pastor Larino fazia a gente sair de banco em banco, cumprimentar um por um, porque a primeira família que nós constituímos é marido e mulher, filhos, mas a igreja é uma família. A igreja é a segunda família. A igreja é onde realmente o corpo de Cristo se reúne, né? E é esse corpo que Jesus vem buscar. Então nós temos que fazer isso mais. Nós temos que voltar a soltar, deixar o Espírito de Deus nos usar, a começar na igreja. Amém? Amados, conforme a irmã falou, eu tenho 17 anos que eu trabalho na clínica, eu sou terapeuta, minha especialidade é relacionamento conjugal e familiar. E eu já trabalhava antes com casais da igreja, a gente trabalhava com Casados para Sempre. E eu acredito que por uns 12 anos nós ministramos esse curso 2 vezes por ano, 2 semestres. Então eu tenho quase 30 anos de prática nessa área familiar. E o que eu vou compartilhar com vocês hoje aqui, pode ter certeza, que é muito fruto daquilo que Deus tem nos ensinado. A palavra diz que a letra por si mesma é morta, mas o Espírito da vida. E minha oração é que nessa manhã o Espírito de Deus que está aqui venha trazer essa vida para todos nós. Venha soprar esse fôlego de vida em todos nós. Porque só Ele pode nos renovar, só Ele pode nos curar. Nós estamos aqui com o tema Família, lugar de cura. E realmente, família é lugar de cura ou é também lugar de feridas, lugar de traumas, lugar onde nós iniciamos a nossa vida e muitas vezes no ventre já tem traumas. Desde o ventre já se recebe traumas de abandono, de agressividade. E eu precisei estudar psicologia já com os meus filhos, já com 14, 15 anos que eu fui estudar, para eu entender que nem tudo na igreja é só espiritual, espiritual, é só espiritual. Porque Deus nos criou espírito, alma e corpo. Então a alma existe. A alma é a sede das emoções, a alma é onde tudo é implantado. E o nosso espírito, quando a gente conhece a Jesus, o nosso espírito ele se converte imediatamente. Porque é só pelo espírito que nós temos comunhão com o Espírito de Deus. Mas a alma não. Por isso que está escrito em Filipenses, transformar a vossa, desenvolver a vossa salvação diariamente. Porque essa alma precisa diariamente ser cuidada, ser tratada. E realmente a família é um lugar que Deus criou, a instituição que Deus criou, todo mundo sabe disso. Que a família não foi criada por homem, foi criada por Deus. Quando Ele criou o homem, desse homem tirou a mulher e nos direcionou que multiplicasse, enchesse a terra.
criou essa família, Deus criou esse padrão, Deus criou um princípio e fundamentos que nos ensina, como a irmã falou, com regras, como é que nós vamos dar certo. Muitas vezes casais chegam no meu consultório querendo uma mágica, que eu tenho uma resposta imediata para a solução de conflitos deles. Conhecimento secular vem de Deus, toda forma de conhecimento vem de Deus, mas que cura e transforma, que liberta o coração e a mente, não só a palavra, mas é só nela. E aqui o Salmo 128, que é o salmo desse congresso, aqui nós temos sim uma base, um norte, para entender como é que a nossa família pode ser fonte de cura. Porque aqui diz: bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, bem-aventurado está dizendo é aquele que tem muito conhecimento e trabalha muito e ganha dinheiro. Está falando isso? Bem-aventurado é você que ganha muito dinheiro, que constrói um império, que fica rico, que fica milionário, que fica bilionário. Está escrito isso na Bíblia? Bem-aventurado é aquele que tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, seja em que área for. Eu digo até em teologia, até na letra. Está escrito isso? Não, está escrito: bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Temer ao Senhor é amar ao Senhor, não é ter medo do Senhor. Temer ao Senhor é amar ao Senhor, porque quando a gente ama o Senhor, o que a gente quer fazer como filho, o princípio básico que foi falado aqui, é obedecer. É obediência. O princípio básico para que as bênçãos de Deus sejam vividas na nossa vida é obediência. Então, quando nós tememos ao Senhor, nós não queremos viver nenhum dia da nossa vida de tal maneira que desagrade ao Senhor. De tal maneira que o que falamos, ou pensamos, ou agimos, está contrária à palavra dele. Eu gostei dessa palavra, a Bíblia, a palavra como regra de fé e graça. Porque realmente, para nós cristãos, não tem outra regra. Às vezes as pessoas querem a teoria da psicologia no meio, um recurso para melhorar. Tanto a medicina convencional, a psiquiatria, porque eu estou falando de emoção, de alma, de cura, e às vezes nós estamos tão feridos que nós precisamos sim de tratamento em todos os níveis, porque todo conhecimento foi dado para nos ajudar. Mas para transformar uma alma em um coração ferido, só o Espírito de Deus. Só Ele. E quando a gente teme o Senhor, que a gente começa essa caminhada com Deus e conhece esse Deus de verdade, a gente não quer mais entristecê-lo. Eu não sei a experiência de vocês, mas a minha, eu me converti grávida do segundo filho. Ferida, muito machucada. E eu sou prova vida do poder de Deus. A minha família, a minha casa, o meu casamento é prova vida de que o milagre existe. E existe um padrão, uma regra que transforma, que cura, que liberta, porque senão eu não estaria aqui. E eu jamais vou estar em cima de algum lugar ministrando, aonde quer que seja, pelo menos aquilo que eu não tenho vivido. Porque realmente é na prática. Aqui fala, né? Guardar e praticar. Guardei a tua palavra no teu coração para não pecar contra ti. Não adianta só guardar. Nós temos que praticar. A palavra de Deus, Jesus diz: nisso percebeis que vocês são meus, quando vocês praticarem o que eu ensino. Então, amados, família é um lugar de cura, sim. Mas antes de ser lugar de cura, muitas vezes a família foi lugar de ferida. Foi lugar de trauma. Por quê? Porque são pessoas importantes que nos colocam no mundo, e nós, muitas vezes, as pessoas que olham os nossos filhos, que nos feriram, e nós continuamos esse processo. Nós reproduzimos esse processo de mágoa, de ferida. E não percebemos, sabe por quê? Porque a repetição é um processo real, e na maioria das vezes inconsciente. Mas se você parar agora para pensar e pedir ao Espírito Santo para trazer para você o que você viveu na sua infância, na sua adolescência, você vai ver que muitas coisas que você passa hoje está sendo fruto do que você vivenciou lá atrás. Por isso que eu louvo a
Deus pela palavra que é viva e eficaz, porque ela cumpre o seu propósito. E Jesus nos libertou e nos libertou mesmo, porque Ele veio e Ele morreu para nos libertar. E não tem outra verdade que liberta, somente essa. Por isso que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, que anda no seu caminho, porque esse homem conhece essa palavra, esse homem conhece esse Senhor. Esse homem sabe que só nesse caminho ele vai conseguir vencer. Do trabalho das suas mãos comerás, será feliz, e ao lado, e tudo te irá bem. Aqui tem várias promessas aqui. Do trabalho das mãos, ou seja, ele vai prosperar. Infelizmente, hoje está acontecendo a inversão de prioridades. Bem-aventurado é o homem que trabalha muito, o homem que vive 12 horas, 12, 14, 16, 18 horas trabalhando. Né? Aí a gente olha o Salmo 127 e diz: se o Senhor edificar a casa, então trabalho se edifica. Se o Senhor não guardar, então vestir o sentinela, inútil será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente trabalhar. Se você não deixa o Senhor edificar a sua casa, presta também atenção, são mais 30 anos trabalhando em relacionamento conjugal e familiar, e Deus somando em famílias cristãs. O pessoal trabalha em famílias cristãs. Não é que eu escolho, é porque Deus manda. E o que eu vejo, infelizmente, o padrão que eu vejo hoje é o mesmo ainda, pastor. São homens e homens muito preocupados, sabe? Só em provisão material. Quando a provisão primária, principal de um homem para sua casa é espiritual. Deus te levantou, homens, como sacerdote. Deus realmente levantou o homem como provedor espiritual da sua casa. Não só como provedor material. 1 Timóteo 5 está escrito: olha, se alguém não tem cuidado dos seus, da sua casa, negou a fé e é um infiel. Então, amados, o primeiro ministério é a nossa casa, o primeiro ministério é a nossa família. Mas se eu tiver ferida, se o meu marido for homem ferido, nós vamos continuar ferindo. Por isso que família é lugar de cura, mas porque família é lugar de ferida. Então Deus nos chama e une duas pessoas tão diferentes, tão cheias de mágoas, de dores, com uma bagagem tão pesada, para provar que Ele é Senhor sobre todas as coisas e sobre tudo. Porque realmente, quando Ele habita em mim e habita no meu cônjuge, e eu tenho um coração ensinável, recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus, eu sou curada. E eu já não fico mais esperando, gerando expectativa no outro, que o outro não tem para me dar. Porque ele também é ferido. Ele também tem a bagagem dele. Mas quando ele tem um coração ensinável, quando ele se submete ao Espírito Santo de Deus, o milagre acontece no relacionamento. Por isso que não tem cura de relacionamento, existe cura individual. Não existe problema de relacionamento, existe problema pessoal. Porque se o problema fosse de relacionamento, no segundo casamento, terceiro casamento, estava todo mundo bem. Mas se terceiro casais, já casaram 3 vezes. E o problema continua. Porque o problema está na pessoa. Você só não tem endereço. E muitas vezes nós ficamos, a mulher casa com o pai, o homem casa com a mãe. No sentido de que realmente, às vezes nós escolhemos e fazemos a escolha de homens que são parecidos com aquele pai. Às vezes um pai abusador, um pai que foi alcoólatra, um pai que deixou marcas, um pai que deixou sequelas. Uma mãe também, que de tão ferida, uma mãe crítica, uma mãe que nunca foi transformada e que vai transformar isso para a filha, no modo de tratar, no jeito de falar. Família é lugar de ferida, sim. Família é lugar de trauma, sim. Família é lugar de cura, sim. Por isso que é um tempo de grande transformação do Espírito de Deus dentro das famílias. Porque vai ser na família que Deus é glorificado, é na família que o nome de Deus é adorado, é através das nossas boas obras que Deus é conhecido. Presta bem atenção, bem-aventurado o que tem ao Senhor, temer, irmãos, temer é agradar a Deus, temer é não querer desagradar a Deus, temer é querer viver como um filho bendito, amado, porque eu nasci de novo, você nasceu de novo, e Jesus veio para nos dar vida plena, para nos dar vida abundante, superabundante, como sacerdócio real, geração santa, abençoada, e eu e a minha casa servimos ao Senhor, e vamos continuar servindo, em nome de Jesus, porque nós não estamos aqui para brincar de ser
religiosos. Nós não estamos aqui para brincar de chegar na EBD, sentar, ouvir a palavra e sair daqui do mesmo jeito, não. A palavra tem que transformar. Por isso que eu não dou conta de ouvir um louvor, uma adoração e ficar parecendo que eu sou a múmia. Não, eu não dou conta. Sabe por quê? Porque eu sei quem é Deus, eu sei quem é Jesus, eu sei quem Ele fez na minha vida. Ele me tirou do nada, do lamaçal. Eu era toda ferida, machucada. Se tem uma pessoa diante de vocês que tinha a menor probabilidade de ser uma terapeuta, sou eu. Eu já fui rejeitada no ventre. Eu cresci sendo perseguida até hoje. Eu vou fazer 60 anos de idade, tenho 3 filhos, 7 netos, para a glória de Deus. Glória a Deus. E até hoje, o diabo usa quem dá lugar para tentar me ferir. Mas hoje eu sou lavada pelo sangue de Jesus. Hoje eu sou transformada pelo sangue de Jesus. Hoje eu recebi um novo coração. Hoje eu não dependo de A, B, C ou D para falar que eu sou amada, que eu sou querida. Não, eu recebi do Pai um novo coração, uma identidade nova, firmada no meu espírito, não é na minha alma. Primeiro, minha identidade foi firmada no espírito, porque quando eu entendi que eu sou filha amada de Deus, menina dos olhos de Deus, ninguém mais muda isso. Ninguém muda. Eu não estou aqui falando para vocês com conhecimento de Deus, eu estou falando para vocês com conhecimento de causa, autoridade daquele que tirou uma pessoa que era toda coitadinha, de cabeça baixa. Eu não sorria, eu não conversava, eu não tinha amigos. E quando eu casei, eu dependia 100% do amor do meu marido, do carinho do meu marido, da palavra do meu marido. E ele não tinha também para dar. E por muitos anos, eu me senti uma vítima, coitadinha. Até que eu entendi que eu dependia de Deus. Eu precisava receber o amor de Deus. Eu precisava ser transformada no lavar da água purificadora, que é Jesus, o rio de águas vivas, que nos limpa, nos transforma. E aonde ele entra, nunca mais aquele lugar fica do mesmo jeito. Quando ele entra de verdade, nunca mais você permanece o mesmo. Porque uma vez que você experimenta dessa presença, dessa glória, dessa graça, nunca mais você vai perder isso. Nunca mais. Ao contrário, a minha cura vem para eu curar o outro. A minha cura vem para que eu possa amar quem me perdoa. Porque Deus diz: ama os seus inimigos, ora pelos que te perseguem. O Senhor não fala para o mal com o mal. E dentro da família, a primeira coisa que a gente quer, se a mulher deixa de ela vai chegar no embora, o outro grita o outro, xinga o outro. A mãe que maltrata o filho. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Acabou, o caminho de Deus é perfeito. A palavra de Deus é boa. A palavra de Deus cura. Seja a nossa palavra tranquila. Deus diz que a vida é morte. Está no poder da língua. Quantas vezes nós estamos utilizando palavras duras de morte para o nosso longe? Palavras são sementes, pensamentos são sementes, atitudes são sementes. O que nós temos semeado na vida nossa, a vida do outro, o tempo inteiro? O problema não é o outro, o problema somos nós. Quando eu entendi que eu precisava ser curada, que eu precisava ser restaurada, eu mergulhei e mergulho até hoje, porque eu preciso de Deus todos os dias. Eu preciso da glória de Deus todos os dias da minha vida. Hoje nossos filhos são casados, eu tenho 3 filhos casados. Cada filho tem, dos meus filhos tem 2 filhos. E agora minha filha está grávida do 7º filho. Sabe o que é isso? É o último versículo. Verás os filhos dos seus filhos, paz sobre Israel. Israel é a sua casa, Israel é você, Israel é a sua família. Hoje eu vejo os filhos dos meus filhos. E hoje, meu principal alvo é orar pelos meus netos, ungir meus netos, profetizar sobre os meus netos, declarar sobre os meus netos, porque os meus filhos já são melhores do que eu, e os meus netos serão ainda melhores que os meus filhos. Porque Deus nos chamou para que cada geração seja melhor do que a outra. E Deus não desiste, a família nunca fracassou e não vai fracassar. O quanto vocês sabem que é algo importante para Deus, tanto que o diabo está investindo em cima disso. E hoje o que mais investe em cima de família, de filhos, de crianças. Porque Deus é Deus de geração. Deus é Deus de gerações. E quando você cria um filho, você não cria um filho seu, você cria um filho do Senhor, porque nossos filhos são herança do Senhor. O filho do vento do seu galardão.
E o Senhor fala que Ele coloca nas nossas mãos para que você ensine o caminho. Que caminho nós temos ensinado? Ah, minha irmã, mas é que eu sou nervosa. Eu sou assim, não, você não tem que ser nervosa, você não tem que ser assim. Dobra o seu joelho, vai para o seu quarto, entra, fecha a porta e fala: Deus, guarda minha língua. Eu submeto a minha carne ao Senhor. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Glória a Deus. Não adianta vir para a igreja, ficar aqui louvando o nome do Senhor, adorando o nome do Senhor, e chega em casa, seu filho está vendo quem você é. Porque isso faz com que ele perca o amor e a fé dele num Deus que é amor. Porque quando foi falar, e ele falava, está se falando muito de pai que é determinante, o pai serve a identidade do filho, isso é verdade. Então o que você fala na vida do filho, aquilo vai gerar fruto. Por isso que eu nasci de novo, porque vale a minha identidade do meu pai em mim, vale o que meu pai falou de mim, vale o que meu pai disse a meu respeito, escreveu o pai do Salmo 139, antes que eu fosse formada, todos os meus dias ele determinou. E não como Deus pré-determinista, não, mas como Deus que tem o melhor para os seus. Agora eu nasci no mundo que já é um maligno. Nós somos filhos de pais que não são perfeitos. Agora, quando eu nasço de novo, quando eu tenho uma nova identidade, quando eu entendo quem eu sou em Cristo, quando eu entendo quem que gerou o meu caráter, e gera, e sela no sangue de Jesus esse caráter, eu sou transformado. Eu sou transformado. E essa transformação é diária. É todos os dias. Por isso que o que eu mais amo fazer é pregar a palavra de Deus. Eu não sei fazer outra coisa. Eu não sei. Eu saio com as pessoas, eu saio com os irmãos, eu vou jantar, eu não sei ficar conversando, abobrinha, aquela besteira. Eu só sei falar da palavra. E eu não gosto de gracinha e de conversinha e de piadinha. Eu acho que com as coisas de Deus não se brinca. E infelizmente, a gente vê que as pessoas brincam muito e fazem muito piadinha, mas que não se deve brincar. Porque a boca fala do que está cheio do coração. E o nosso coração tem que estar cheio da palavra de Deus. Tem que estar cheio da verdade. Muitas vezes a gente está pensando, as pessoas estão rindo. Outras vezes as pessoas estão no celular. Outras vezes as pessoas se levantam e saem. Por quê? Porque está escrito que no final do tempo as pessoas têm que rejeitar essa doutrina. Porque hoje é bom e é fácil o evangelho, que tudo é fácil. Você tem direito a tudo. O evangelho é tudo fácil. Enche a igreja, logo. Sai pelos cantos. Não importa se a pessoa está pecando, não importa se ela está adorando, se ela trata bem o filho, se ela trata mal o marido, se ela se dá desonra, desrespeita, não importa. Importa que você está debaixo da graça. Existe uma graça, existe um poder, existe uma unção, mas para o santo, santificado, separado, com vestes limpas, pelo sangue do poder. Aleluia. Vestes limpas. E nós não podemos errar mais. Essa geração não pode errar. Presta atenção que eu vou falar para vocês. Essa é a última geração antes da volta de Jesus. Os seus filhos são a última geração antes da volta de Jesus. Basta ler a palavra que todos os sinais estão ali. Todos os sinais que antecedem a volta de Jesus estão diante de nós, todos. Todas as tragédias, tudo que nós estamos vendo acontecer no mundo inteiro, é para que aquele que tem olhos veja, que tem ouvidos ouça, que o Espírito está mostrando e falando na igreja. E a verdadeira igreja, o inferno não prevalecerá contra ela. Não prevalecerá. São dias difíceis, são dias de angústia, são dias de choro, são dias, eu sei vocês, mas tem manhã que eu levanto, que eu não consigo levantar da cama de tanto peso que eu sinto espiritual do que está acontecendo. E é um tempo que Deus está levantando a verdadeira igreja em batalha, em oração, em clamor, em jejum, para que a igreja desperte. O que está acontecendo hoje, gente, é o que está acontecendo em Malaquias. Levanta, tu que dormes, desperta, porque o Senhor vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que não fique a terra com maldição. Nós estamos vendo filhos matando pais, e isso essa semana são 2 adolescentes, gente, em nome de Jesus. Abre os olhos. Veja o que está acontecendo no mundo. A maldade, o amor esfriando. Nós precisamos, enquanto é tempo, buscar o Senhor para baixar e para sermos curados e fazer da nossa casa um lugar de cura. Nós, quando nos convertemos, nós começamos a buscar o Senhor juntos. Marcos se levantou como sacerdote da minha casa, nunca permitiu que nossos filhos ficassem
hoje, sim. Nunca com grosseria, mas com firmeza, com autoridade. Nós vamos sim. Sabe por quê? Porque a família não volta vazia. E dos meus 3 filhos, a minha filha mais velha foi a que o inimigo mais tentou, porque sempre o primogênito, sempre existe uma tentativa de Satanás tentar nos envergonhar. Ele sempre vai tentar, porque o mundo já é maligno. O diabo anda para o redor procurando brecha. Muita gente não fala, não ministra sobre isso. Não, o diabo não tem poder. Tem sim, irmão. Tem poder que você delegar para ele, porque ele é legalista. Ele anda ao redor procurando brecha, sem encontrar ele para agir. Ele não tem poder se você é lavado e você vive, pratica e tem ao Senhor e anda no seu caminho. Porque no ungido de Deus ele não toca. Mas se você não vigia, ele olha, se você permite, ele vai encontrar brecha. E muitas vezes a maldição vem, não por repetição, mas por escolha. Por escolha. E nós vemos eu vi na vida da minha filha mais velha, uma desobediência, uma rebeldia, e ela chegou a idade que eu faço o que eu quero, a vida é minha. Ela já era engenheira, minha filha formada em engenharia, outros têm engenharia, minha filha é arquiteta, todos formados na UNB, para a glória de Deus. E eu só fui orar. Porque o que eu tinha que ensinar, ensinei, o que eu tinha que falar, eu falei. E chega um momento em que nós só temos que submeter o nosso espírito 100% a Deus e confiar que aquele que existe é fiel. E não permitirá que seja extraordinariamente dessuporte. E juntos, a aprovação ele provém buscar. E quando o inimigo não sabe, vinha com aquela rebeldia, com aquela desobediência, eu falava, Deus, eu não criei filhos para desonra. Meus filhos eu criei para o Senhor. Meus filhos são criados para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor é onisciente, onipotente, onipresente. Visita onde ela estiver e transforma agora a mente e o coração dela. E aonde ela estava, Deus usou uma situação que fez com que ela voltasse. Todas as vezes que eu dobrei o joelho, todas as vezes que eu estava de joelho dobrado, clamando, Deus atendeu. Todas as vezes. Todas. Muito forte a oração do justo. Isso é cura. Isso é cura na família. Isso é cura em mim. Isso é cura. Foi a formatura dela agora de casados. Nós ministramos casados para sempre. Quantos anos? Os nossos filhos participaram, porque eles preparavam a sala, no final, os lanchinhos, amavam quando sobrava os lanchinhos, ia lá lanchar. E o meu sonho era um dia eu vou ver meus filhos fazendo curso. Um dia eu vou ver meus filhos sendo ministrados. E para honra e glória do Senhor, esse ano todos os meus 3 filhos fizeram curso. Casais da igreja que estão frequentando. Essa minha filha, pela 2ª vez. E ela se envolveu com um rapaz, com pessoas que não eram da nossa vontade, não era da nossa escolha. Deus não permitiu que nenhum deles, nenhum permanecesse. Deus trouxe todo engano à tona. E aquele que Deus realmente separou, ele trouxe. Se converteu de verdade dentro da minha casa, conheceu a Jesus dentro da minha casa, e hoje está buscando a Deus com a minha filha, se tornando um grande homem de Deus. Tem uma experiência verdadeira, genuína, profunda com Deus. E minha filha está transbordando no Espírito. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus está sobre a terra, trazendo de volta os seus. O Espírito está sendo derramado, como está em Joel. Antes da volta de Jesus, o Espírito seria derramado. Jovens, crianças, idosos, terão sonhos e visões. Isso está se cumprindo. Quantas crianças a gente está vendo? Buscando e adorando ao Senhor. De uma maneira como nunca se viu. Não é porque eu sou bom, porque você é bom, porque nós alcançamos, é porque o Espírito de Deus está sobre a terra, sendo derramado. E aquilo que nós não fizemos, o Espírito está fazendo. E aprove a Deus nos chamar. Aprove a Deus nos chamar. Para que nós sejamos nessa terra instrumentos de cura, de restauração, de reconciliação, pacificadores, capazes de justiça. Nós não estamos aqui para ser mais criadores de contenda e de feridas. Chega. Eu podia ministrar uma porção de coisas aqui para vocês, usando só a letra, mas hoje eu vou dar só um testemunho, porque o testemunho edifica o inferno. E quando a palavra de Deus diz que esse é o caminho, essa é a diretriz, é por ela que nós temos que andar, nós temos que entender que essa é a única verdade que nós temos. Não existe outra. Não existe. O ambiente familiar, ele deve ser um ambiente
de cura, de declaração de amor, de afeto, de cuidado, não só espiritual, material, mas também emocional. Presta bem atenção, nenhum nível de cuidado pode ser negligenciado, nenhum nível. Não adianta você ser muito provedor. Não tem que ser só provedor material. Não, agora é uma briga, não, porque a mulher pode trabalhar, não, pode trabalhar. Meu filho, deixa eu te falar, tudo que é demais que te domina é pecado. A mulher virtuosa de Provérbios 31, ela levantava, dava a sua serva, cuidava da sua casa, do mandamento, do seu filho, do seu marido, e depois a vida adquiriu uma vida. Mas tudo tem uma prioridade, tudo tem uma funcionalidade. E hoje as famílias estão disfuncionais. Porque os homens só pensam em trabalhar, as conversas dos homens é uma competição, ele vê o carro que o outro tem, a casa que o outro tem, o quanto que o outro tem, eles falam só de quanto eles têm, quanto... Eu vou te falar uma coisa, o que nós temos de tesouro, eu e meu marido, é no céu. O que nós temos de tesouro é no céu. Porque o Senhor disse, não fica correndo atrás daquilo que é temporário, passageiro, mas corra atrás daquilo que é eterno. Porque os bens materiais, tudo que é material, não é nosso. Alguém aqui vai levar alguma coisa? A palavra diz, não vieste, não encontrarás. E o Senhor diz que tudo é dele. Tudo é dele. E ele dá para quem ele quer. Ele abençoa quem ele quer, mas para não nos corromper. Infelizmente, é uma área que muito corrompe. Tem um ditado, né? Se você conhecer um homem, dá poder para esse homem. E dinheiro é forma de poder para um homem. Não, querido. Sabe o que é poder? É a unção de Deus, é o poder de Deus. Você quer ser um homem cheio de poder? Busca o Espírito de Deus. E ele vai te abençoar, porque está lá em 1 Coríntios, né? Que provisão para Deus é te dar, para você ser generoso, e cada vez mais generoso, porque a sua generosidade resulta em ações de graças a Deus. Você não louva, você de Deus para a sua vida, porque você me abençoa, você me ajuda. Não é que você fica juntando, não. O que adianta ganhar tesouro se perder a sua casa? Os maiores problemas de relacionamento, de filhos e pais que recebem no consultório são de pessoas que só pensam em trabalho, e os pais não tinham tempo para os filhos porque você chega tão cansado, tão exausto, você não tem tempo de qualidade para o seu filho. Mães também, hoje, que estão priorizando o trabalho em detrimento dos filhos. Aí eu fico observando, para que tanta coisa? Aí compra roupa, compra sapato, compra carro, troca a casa, compra... E o filho está lá. E eu fico vendo os filhos olhando para o pai e para a mãe, e os filhos falam, aí mãe, de novo, você comprou outra roupa, você comprou outro sapato, mas você está usando outra bolsa. Sabe o que o filho está falando? Olha para mim, pensa em mim. Aí vem a compulsão como forma de cura de doença emocional na família, porque a compulsão é até faltando alguma coisa nesse vazio. O homem só pensa em negócio, eu vou para vida. A Deus lembra do meu marido, porque tem um homem que é generoso, é o meu marido. É uma generosidade que ele hoje abençoa tantos quantos possível. E os netos são apaixonados por ele, os filhos são apaixonados por ele. Porque temer o Senhor não é um homem que fica só diante da palavra, lendo, pregando, porque você diz, eu conheço os meus adoradores, eu sei quem eles são. Porque ele conhece a intenção do coração. Por isso que eu louvo a Deus porque nós cantamos aqui, amados, nós recebemos um novo coração transformado, regenerado. Em nome de Jesus, vamos dar os valores. Vamos mudar a prioridade. Sabe por quê? Porque o tempo chegou. O tempo chegou, não dá mais para ficar pregando, ministrando algo que está fora do contexto da vontade de Deus. Acabou. Chegou o tempo em que a verdadeira palavra, o evangelho genuíno, para conversar com a irmã que conheceu o pastor Clarinho, lá no café,
me dá a escova de cabelo para tocar a guitarra junto com ele, a gente canta Santo, Santo. É isso que eu tenho com meus netos. É cantar Galileu, sabe? Eu entro no carro com os meus netos, eu não sei fazer outra coisa social, eu não vou. O que você está brincando com seus filhos? O que você está passando para os seus filhos? O que você está falando? Ontem nós sentamos todos à mesa para comemorar o aniversário do meu netinho, só nós, a minha família inteira. Eu falei, Deus, obrigada porque eu tenho isso daqui. Esse é o meu tesouro. Esse é o meu tesouro, Senhor. Esse é o meu tesouro. Essa é a minha família. Obrigada, Deus, porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Obrigada, porque o Senhor tem uma maldição e bênção. Porque eu estava repetindo maldição na vida das minhas filhas, do meu marido. Quantas vezes eu desonrei, desrespeitei, como eu vi minha mãe fazer com meu pai? Quantas vezes meus filhos estavam vendo uma desonra em casa e eu brigando com eles e chamando a atenção deles por uma coisa que o exemplo estava errado. Então hoje, quando eu ouvi no testemunho da minha filha, quando ela foi dar testemunho, ela falou: eu quero honrar a Deus em primeiro lugar, mas em segundo lugar eu quero honrar minha mãe, porque essa é uma mulher de oração, essa é uma mulher de fé, essa é uma mulher que eu vi os filhos dela ser cobrado por mim, porque eu fui rebelde, eu fui muito tóxica, eu fui muito ruim. Mas se eu estou aqui hoje, é porque minha mãe dobrou o joelho, minha mãe orou, minha mãe nunca desistiu de mim. Então eu quero te falar, querido, que família, lugar de cura, é se você se prostrar diante de Deus e deixar Ele curar você em primeiro lugar, para você ser instrumento de cura, porque Deus não vai usar um instrumento ferido, cheio de doença, para curar outro. Como é que eu vou alcançar hoje? Eu estou toda ferida. Marido, ame sua esposa como Cristo amou a igreja. Efésios, prática, manual. Tem marido que bufa, não quer ver, não aguenta ver a esposa, não aguenta ouvir, sabe, não tem paciência. Mulher não tem paciência, o amor é paciente, o amor é benigno. Cara, o Espírito de Deus habita em nós, se Ele habita em nós, as qualidades do fruto vêm para nós. Mansidão, bondade, benignidade, domínio próprio. Se eu não tenho isso, o Espírito de Deus não está em mim, meu irmão. Se eu não tenho isso, o Espírito de Deus não está em mim. Eu acho que eu sou um homem de Deus, não sou. Eu sou um homem convencido. Eu sou convencido da palavra, mas se eu não estou vivendo isso, o Espírito Santo de Deus não está em mim. Porque quando o Espírito de Deus habita em nós, Ele tem um lugar. Ele tem o direito de nos convencer do nosso pecado. Porque a palavra diz que dois espíritos não habitam o mesmo corpo. Se eu estou cheia de ira, de raiva, se eu não tenho paciência, se eu não consigo ver minha esposa, não consigo ver meus filhos, eu não consigo tratar ninguém bem, isso faz o Espírito Santo de Deus. E Deus usou minha filha para começar a trazer restauração para minha vida. Porque eu cheguei num ponto que eu já estava tão desanimada, tão cansada, que eu parei. Eu não desanimei, eu não desisti, mas eu parei. E Deus está usando essa minha filha agora, com grande unção, com grande autoridade, e restaurou meu ministério. Porque Deus levanta as coisas pequenas para confundir as grandes, as que nada são para confundir as são. E a glória de Deus é muito maior nesse lugar. E hoje eu vejo a glória de Deus sobre a vida da minha filha, e como minha filha vai ser usada para ministrar para várias outras pessoas. Então o que eu estou falando para você é fruto daquilo que funciona. Família é lugar de cura. Porque eu fui curada, meu marido curado, nós estamos sendo todos os dias transformados. E eu estou vendo uma família curada. O meu filho estava trabalhando, recebeu uma proposta do trabalho da professora, e ele recebeu uma proposta no passado para pegar a superintendência. E ele me perguntou. Eu falei: não pegue. Você tem 2 filhos pequenos. Seus filhos precisam de você em casa. Você precisa ter ânimo, vigor para estar com eles. Aí ele foi conversar com outra pessoa, a outra pessoa orientou a pegar e pegou. Resultado: ele ficou tão estressado, tão cansado que ele surtou. Ele teve um surto no dia do aniversário dele, de cansaço, de estresse. Aí no final do ano ele entregou. E esse ano ele está se dedicando mais aos filhos, à esposa,
filhos, os pais hoje não exerciam o papel deles. Nossa nação tem comum, mas os pais, vocês têm que fazer parte de vocês. E é visível a mudança nos meus medos. Eu estou atendendo uma paciente que ela estava trabalhando na escola dominical da igreja dela. E ela chega no consultório com crises enormes. Porque ela trabalha na escola dominical de criança da igreja dela. As crianças estão cheias de crises, de transtornos, de ansiedade, depressão, hiperatividade. Criança não tem problema. Criança não nasce com problema. Tem problema dentro de casa que precisa ser tratado, que está refletindo nas crianças. Amados, em nome de Jesus, espada não tem que mudar. E aprova Deus escolher a mim e a você para que Ele escute. Porque o que Ele tinha que fazer, Ele já fez. O que tinha que proporcionar, Ele já proporcionou. Tudo foi consumado. Jesus escreveu: está consumado. Acabou. Ninguém mais pode comprar. Ninguém mais pode fazer o que eu fiz. O preço foi pago. Agora nós temos que nos levantar e fazer diferença nessa geração. Nós podemos mais ficar justificando os nossos erros, porque a justificativa perpetua. E aí o lugar que tem que ser lugar de cura vai continuar sendo lugar de doença, porque vai continuar passando de geração em geração. E a obra do Senhor, e a palavra de Deus, o poder de Deus nunca vai parar, porque Ele vai levantar quem Ele encontrar com o coração rendido, submisso, para que Ele possa fazer essa obra. Então, amados, em nome de Jesus, abençoe o seu ventre, abençoe os seus filhos, abra uma boca, declare bênção sobre o seu filho, profetiza sobre os seus filhos, profetiza sobre a sua vida, profetiza sobre o vale de ossos secos. Às vezes o vale de ossos secos é você, às vezes o vale de ossos secos é a sua casa, às vezes está acontecendo. Aqui Deus está falando de uma maneira tão clara, não está faltando nada. Deus, Ele é um Deus que age em todos os âmbitos da família. Do teu trabalho comerás, será feliz, tudo te irá bem. Sua esposa vai ser uma mulher que vai dar fruto dentro de casa. Seus filhos ficarão na sua mesa. Eis como será abençoado o homem que tem noção. De novo ele fala: eis como será abençoado. Eis como será abençoado. Isso é promessa, cara. Isso é promessa. Isso é promessa. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus encontre corações ensinados aqui nessa noite e se levante, porque esse excesso de trabalho, esse excesso de distração, é o que eu vou colocar no seu coração. Trabalho. Presta atenção, Deus está falando: esse que sim será abençoado, homem que me teme, homem que me busca, homem que anda, não vai faltar nada, não andeis ansiosos por coisa alguma. Se eu cuido da arte, se eu cuido dos pássaros, se eu cuido das coisas, vou cuidar de vocês. Presta atenção no que está acontecendo. Que o Senhor te abençoe para que você veja a prosperidade de Jesus. Deus diz que farta a nossa velhice de bens. Deus diz que farta a nossa velhice de bens, gente. Glória a Deus mesmo, irmão. Porque não é para que a gente venha se glorificar, não é para a glória de Deus. É para a glória de Deus, porque Ele cuida de todas as áreas da sua família. Quando você entende e vive a palavra, você muda. Não só a sua vida muda, mas você muda uma geração, irmãos. Quando você entende e vive a palavra de Deus, você muda uma geração. Em nome de Jesus, eu creio que essas crianças, essa geração aqui, vai viver algo novo de Deus. Porque você tem amado, mas Deus quer que você se levante. Deus quer que você mude hoje, escolha hoje o que fazer. Escolha hoje, não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã. Cuidado das distrações. Quanto tempo nós temos gasto? Quanto tempo nós temos investido dentro da palavra? Meditando da palavra, renovando a nossa mente. O filho dessa paciente minha deixou uma carta. Deixou uma carta. Para o pai, para a mãe. E ele escreveu: na cruz,
Jesus nos salvou. Pai, mãe, tenha um tempo para mim. Para de trabalhar um pouco. Um menino de 6 anos. Às vezes nós estamos em casa, mas estamos na academia, estamos ali, estamos naquilo ali, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não tem tempo. Família é lugar de culto. Sim, sem dúvida. Mas essa coisa vai acontecer sim. E a mulher sabe edificar a sua casa. Então nós temos que buscar muitas vezes a sabedoria de Deus para depender mais dele, 100% dele, menos das pessoas. Abençoe os nossos maridos. Eu passo a noite orando. Vocês podem? Vai na quarta, 3, 4 horas da manhã, orando. Põe as mãos sobre o meu marido, põe na cabeça dele, põe sobre o corpo dele, ora pelos meus filhos, ora pelos meus netos, abençoa os meus netos, ora, vou orando. Passa noite, mas toda noite. Eu vou no banheiro, eu estou orando. Eu vou para o consultório, eu estou orando. Eu chego no consultório, eu estou orando. Eu saio do consultório, eu estou orando. Sabe por quê? Porque isso é uma vida sem cessar. Vigiar e orar sem cessar. É um exercício, amado. E pastor Clarinho era assim. Teve uma época que eu fazia visitação, eu estudava o pastor Clarinho. Eu entrava no carro e ficava apaixonada de ver que 10 palavras saíam da boca dele, 11 era glorificando a Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Ele andava, eu falava, né? Mas pastor é bem doido. Aí eu já entendi, realmente, a gente é doido com Jesus. Hoje eu sou assim. Os meninos, na hora que eu chegava em casa escondido, eu estou glorificando, orando, falando. Aí, ô velho, você está doido? Eu estou doida com Jesus. Glória a Deus. Que eu passo o dia inteiro conversando, o dia inteiro com Deus. O dia inteiro. E já sou falha, já era tanto. Já pego, não imagina se eu fosse. Se eu não buscasse. Mas Deus disse que pelos frutos conhecereis a árvore. Pelos frutos conhecereis a árvore. Então eu sei que é uma árvore boa pelos frutos que eu tenho visto. Pelos casais que eu ministrei anos e anos e vejo casais sendo transformados, famílias curadas, pessoas que eu encontro na rua hoje, depois de 20 anos, e falam, Luciana, você lembra de que eu falo, desculpa, minha filha, você nem tem noção, você curou minha vida, você falou meu casamento, você me curou, minha filha, eu não estou repreende no nome de Jesus, essa glória não é minha, essa glória é do Senhor. Eu fui um instrumento lá atrás para que você vivesse o que você vive hoje, mas se você vive hoje é porque você se submeteu a Deus, porque você se rendeu a Deus, porque você ouviu a palavra e ela entrou e encontrou morada. E o Senhor diz que Ele vai cear com você e você com Ele e Ele com você. Essa é a diferença. Então, em nome de Jesus, que nessa manhã, esse último dia de congresso, que o Espírito Santo que está nesse lugar possa realmente deixar aqui no coração de cada um. Essa semeadura, essa semente não seja um solo fértil. Qual foi o primeiro louvor que nós cantamos aqui? Ah, que saudade desse louvor. Seu nome entronizado entre as nações. Nós temos que voltar a cantar músicas de adoração. Hoje nós estamos louvando muita coisa que é Senhor em mim, sou eu. Não, você canta a música que adora o Senhor, que glorifica o Senhor, que exalta o Senhor, que glorifica o santo nome dele. Nós temos que voltar a adoração para o Senhor. A quem é digno de honra, glória e adoração. Queria que vocês se levantassem, eu queria dar as mãos. Eu queria ministrar sobre a vida dos irmãos nessa manhã. Glória a Deus. Eu queria que vocês abaixassem a cabeça, levantassem a mão no coração de vocês, porque desse coração procede tudo. Eu queria que agora você realmente pensasse, né? Em tudo que o Espírito trouxe aqui para vocês, né? Como tem sido a casa de vocês. Eu queria que você se concentrasse agora só no Espírito Santo. Feche os seus olhos. O irmão, se quiser me ajudar aqui no louvor. Que você possa agora, sabe, agradecer a Deus tudo que Ele tem feito. Mas o que Ele quer fazer através de vocês, irmãos. Não de Jesus. Sabe, eu não estou aqui para levar recado, eu não estou aqui para estar bronca, eu estou aqui para pregar a palavra que libera. Meu ministério é esse. Deus nos chamou a cada um para o ministério da reconciliação.
Deus nos chamou para pregar a verdade que Ele prega. Deus diz que toda a Escritura é útil para o ensino, repreensão, correção, para que o homem de Deus seja preparado para toda boa obra. Eu não estou falando para vocês, irmãos, em nome de Jesus, como quem quer passar algo, apontar. Não. Mas que realmente nessa manhã o Espírito Santo de Deus tenha me encontrado como instrumento na vida de cada um de vocês e para mim mesmo. Saibam que a primeira obra começa em mim. A palavra é como uma espada, ela corta para os dois lados. A primeira a ser ministrada sou eu. E eu louvo a Deus. Porque de fato, hoje eu e a minha casa servimos ao Senhor. De onde eu não tinha condições nenhuma de dar certo, o Senhor entrou e Ele transformou a nossa bênção e superabunda a glória dele. Querido Deus e Pai, aqui está a tua igreja, Senhor. Pai, eu coloco cada vida aqui diante do Senhor agora, começar da minha vida, Pai. Oh Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo nesse lugar. Nós entendemos, Senhor, que teu para ti, por ti, são todas as coisas. E nós queremos começar esse momento de pedir perdão. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa, porque temos sido tão falhos em realmente temer ao Senhor. Em realmente devemos ouvir os chamados. Seja qual for o nosso chamado, seja qual for, Deus, a nossa missão.
Deus, nos inquietando, para que nenhum de nós, nenhum dos nossos, parta sem a salvação, parta sem te conhecer. Deus, hoje aqui encerra nessa manhã agora, esse ciclo, mas começa um novo ciclo. Começa um novo tempo aqui nessa igreja, nessas famílias. Que os homens entendam, Deus, o quanto eles precisam ser mais parecidos contigo para ensinar filhos a serem adoradores teus. Que os homens aqui venham imprimir no coração dos seus filhos amor, bondade, paciência. Que os homens aqui peguem seus filhos nos braços e declarem hoje que serão filhos, servas, flechas nas suas mãos, Pai. Que as mulheres entendam o seu papel de auxiliar, de orar, de vigiar, de se calar, de falar menos e orar mais. Em nome de Jesus, Deus, nós declaramos sim a nossa família lugar de cura. Nós declaramos sim a nossa família lugar de cura. E decretamos, em nome de Jesus, toda obra do inferno, toda tentativa de Satanás quebrada, desfeita, desautorizada. Em nome de Jesus. Que o poderoso sangue de Jesus esteja sobre os umbrais da nossa casa. Porque aonde esse ser estiver, aquele lugar, Senhor, é teu. Que a glória do Senhor seja a nossa retaguarda, Pai. Unge os nossos lábios, Pai. Unge as nossas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, que ninguém, absolutamente ninguém, saia desse lugar hoje sem essa visitação, sem a tua presença. Ninguém, Pai. Ninguém. Deus, pelo amor que o Senhor tem por todos nós, pela sua misericórdia que se renova todo tempo, nos perdoe. Nos perdoe diante dessa palavra, diante do teu Espírito, por tudo aquilo que temos falhado. Nós precisamos desse evangelho genuíno. Jesus salva, liberta e cura. Aleluia. Acabou. Tudo foi conquistado na cruz. Todo trauma, toda ferida, acabou. Está na cruz. Está na cruz. Eu nasci de novo. Eu sou nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Nos ajuda a viver como novas criaturas. Nos ensina a ter um coração obediente. Coração obediente. Para que aí sim possamos levantar as mãos e declarar que nós somos um povo. Hoje a cabeça da igreja, a cabeça desse povo, está pronta, preparada para vir buscar essa igreja. E vai encontrar a lavada com vestes puras e limpas, com vestes limpas.